Ah, tá legal. Boa noite, então. Vamos dar início aos nossos Clinical Case de 2024. E para abrir, né, os nossos estudos de caso, a fisioterapeuta Bruna Figueiredo, que fez cursos conosco, vai apresentar seu caso clínico. Bruna, seja bem-vinda e é Ai, contigo. obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Figueiredo. É um prazer enorme estar aqui, um desafio também, mas um prazer imenso estar aqui apresentando o meu caso clínico depois de ter assistido a tantos no ano passado, dar início à rodada desse ano, né, de Clinical Cases. Muito legal. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Então, eu sou fisioterapeuta há 19 anos. E eu sempre prezei na minha clínica, assim, na minha maneira de trabalhar, um tratamento individualizado. Não foi isso que eu encontrei assim que eu me formei, né, trabalhando em clínicas. Um dia eu me dei conta que eu estava atendendo 4 ou 5 ao mesmo tempo, eu estava sozinha numa clínica, e aí eu disse não. Aquele paciente já devia estar de alta, aquele outro devia estar lá do lado, enfim, e aí fui buscando maneiras de ir individualizando cada vez mais o meu tratamento, meu atendimento para cada paciente, e hoje é assim que eu consigo trabalhar e eu sou apaixonada por isso. E aí, tendo isso acontecido, né, começado a trabalhar de maneira individual, fui procurar me especializar cada vez mais e encontrei os estudos da fáscia. E a partir daí eu comecei a conseguir enxergar o paciente de uma forma cada vez mais integral e entender a saúde como eu achava realmente que devia ser, né? Abordando todos os aspectos, como a gente que está aqui estudando junto entende que deve ser, né? E aí eu fiz o curso de disfunções da fáscia com a FAB, e fiz antes de nascer o curso de cicatrizes, então ela deu uma super passada com a gente das cicatrizes, e eu fiquei apaixonada com a interferência das cicatrizes, mesmo antigas, a gente fica muito impressionada, né? E eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando que caso eu vou apresentar. E como eu estou muito apaixonada por esse, por esse assunto, eu resolvi apresentar esse caso do meu paciente que tem uma cervicalgia há bastante tempo, e foi uma surpresa para ele, né? E para mim foi uma surpresa que ele tivesse uma cicatriz. E aí eu queria ter certeza se realmente pode haver uma interferência da cicatriz que ele me contou que tinha na dor que ele sente. Então eu pergunto aqui se pode haver uma interferência da cicatriz de cirurgia de apêndice, de apendicectomia, na cervicalgia. Como é que E aí eu faço uma introdução bem básica da cervicalgia, né, dizendo o tanto de gente que ela pode acontecer, que realmente é um índice alto, e as causas que podem ser secundárias, coisas que a gente conhece, né, radiculopatias e tal, e que na maioria das vezes ela é idiopática, né, e a gente tem que se dar conta de que a partir do momento que ela passa de 3 meses, ela se torna crônica, né, e muita gente sofre de cervicalgia crônica, né. E aí, falando um pouquinho das cicatrizes, né, de como o tecido tenta se recuperar, né, dos prejuízos que lhe acontecem, seja uma cicatriz cirúrgica ou traumática, né, e a gente tem que lembrar o quanto as aderências são comuns, né, nos casos de cicatrizes. Quando a gente vê uma cicatriz com bastante aderência, uma cicatriz hipertrófica, a gente imagina que ela possa, né, tá repercutindo de alguma forma, principalmente ali em volta, né? Porque a gente vê uma retração e tal. E quando a gente avalia uma cicatriz que a gente aparentemente olha para ela e diz, é uma cicatriz boa, e né, avalia só visualmente, assim, aparentemente ela é boa, a gente se surpreende quando a gente começa a fazer a avaliação realmente da cicatriz, e aí põe a mão e começa a entender como é que ela deveria se mexer, e aí acaba não tendo uma boa liberdade e tal, e a gente percebe que ela realmente pode interferir mais a fundo. E aí sim vem as repercussões funcionais, né, das cicatrizes. Então elas podem gerar, além de alteração de sensibilidade, uma alteração funcional, né, de dor, de diminuição de amplitude de movimento,
Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Bom, e aí, para o tratamento dessas disfunções causadas pelas cicatrizes, a gente tem um leque enorme, né, dentro da fisioterapia. Mas o carro-chefe que a gente é meio viciado é a terapia manual, né? E aí, além da terapia manual, o relaxamento da face, ou às vezes não só o relaxamento, né? Um estímulo da face também, os exercícios, então, faciais e terapêuticos estão aí à nossa disposição. Né? Além das bandagens também funcionais, né? Que ajudam. E aí, em função disso, eu resolvi escolher esse caso que eu achei super fascinante, assim, para trazer para vocês, para discutir junto com vocês, para aceitar ideias e a gente trabalhar junto aqui. Então, esse paciente me procurou, ele tem 54 anos, uma queixa na cervical e uma dor na planta do pé. Então, ele já chegou e disse, eu tenho uma dor na cervical há muito tempo e eu estou com fascite plantar. E aí ele me disse que, aí eu perguntei, muito tempo quanto, né? Ele disse que tem mais de 10 anos. E ele é motorista, eu já sabia que ele era motorista, e a primeira coisa que eu pensei foi né, associar com a atividade profissional dele. Só que ele não é motorista há tanto tempo. Ele tinha uma outra, ele era fotógrafo antes, né? Uma outra atividade que eu fiquei imaginando, carregando, ele era diretor de fotografia de cinema, carregando câmera e tal. Fiquei imaginando essas coisas, mas aí disse que tem incomodado mais agora, realmente. E ele diz: eu gosto de dirigir e tal, mas eu não gosto de fazer o que eu faço. Né? E eu achei importante trazer isso aqui para a gente conversar, porque a gente, né, não é todo mundo realmente que pode fazer o que a gente faz, né? Que a gente faz porque a gente ama, a gente adora trabalhar com o que a gente trabalha. E ele está descontente. Ele está descontente, e então eu cheguei a começar a observar, assim, ele está um pouco triste, sabe? E isso é relevante, eu acho, para toda essa situação. Né? Então, achei importante trazer. Ele tem uma hipertensão, e ele diz que toma remédio, mas no dia que ele foi comigo, ele não tinha tomado remédio, a pressão estava super alta. Ele tem uma apneia de sono, ele faz apneia de sono, ele fez apneia durante o atendimento, inclusive, e ele diz que ele sofre de crise de ansiedade. Né? Aí ele me contou que tem uma fratura no membro superior esquerdo, teve quando era criança, ele caiu de uma árvore aos 11 anos. Eu confesso que eu não esmiucei muito esse caso ainda, mas eu ainda preciso olhar um pouco para isso. Eu acho que isso também pode interferir de alguma forma, mas como o resultado foi positivo para a cicatriz maior que ele tem, eu acho que, por enquanto, a gente está indo por aí e está indo bem. E aí contou da apendicectomia, que foi aos 8 anos. Quando eu perguntei como é que era o sono, ele disse péssimo. Péssimo, porque eu tenho que acordar para buscar passageiro, acordar para levar passageiro, não durmo para levar passageiro, não dá passageiro, e aí eu não consigo ter um sono de qualidade, ele disse. E aí, quando eu consigo dormir cedo, quando eu consigo dormir ali pelas 10 da noite, eu acordo, às vezes, invariavelmente, entre 3 e 4 da manhã, e aí, às vezes, eu sou acordado pela apneia, então o meu sono é péssimo. Perguntei, você acorda cansado? Sim, acordo. Estou sempre cansado. E realmente, ele cochilou durante o atendimento e não foi um cochilo de relaxamento só, né? A gente vê que é um cochilo de cansaço, de quem está cansado, assim, né? Aí ele não faz atividade física de forma regular, né? Ele diz que come bastante legume, frutas, diz que come ultraprocessado e que tem uma quedinha por doce. No exame físico, ele dizia que tinha dor na rotação da cabeça e inclinação para o lado esquerdo e na flexão da coluna cervical. Quando eu fiz o teste inibitório da cicatriz, ele ficou assustado. Aí fez de novo, né, e tal. Não, agora não dói. E aí eu vibrando por dentro, né? Lembrando de tudo que a gente estuda. Falei, que coisa boa, quando dá um norte, assim, pra gente, né? Porque quando ele chegou para mim, ele chegou dizendo que ele já estava desiludido da fisioterapia, que não funcionava. Ele já tinha passado por duas outras que tinham sido super bem recomendadas e que não eram boas, e que no final não eram boas no sentido de uma delas ter feito
uma lesão de ventosa com ele, de criar bolha e estourar as bolhas. Ele ficou meses sofrendo com aquela ferida e tal, e ele contando e eu, né? E aí ele disse que estava apostando as fichas. Eu disse, olha, vamos junto, né? O tratamento é uma responsabilidade de nós dois, vamos juntos. E aí aqui eu fiz algumas fotos que, sinceramente, eu não sei se é o momento, né? Eu acho que, sim, a gente tem que olhar para ter uma ideia do que está acontecendo, mas é uma coisa que essa avaliação postural eu vou me ater um pouquinho mais tarde, quando a gente diminuir, pelo menos, de forma considerável, assim, essa cervicalgia dele, porque está, de fato, afetando o humor dele, né? E o estado emocional. Mas eu não podia deixar de fazer. E aí trouxe para a gente dar uma olhada, para vocês verem o que vocês têm a acrescentar, se vocês enxergam alguma coisa que eu não enxerguei. Não vou ficar aqui citando cada uma das coisas, mas se vocês acharem que não tem alguma das coisas que eu coloquei ali do lado ou que tem outras coisas, fiquem à vontade de acrescentar. Aqui está bastante forte. Aqui o que eu não coloquei, né, a rotação interna dos ombros, que a gente consegue observar bem aqui também. Nesse momento, eu fiquei na dúvida se ele tinha de fato essa postura ali na torácica, né, no início, no finalzinho da torácica, ou se era uma compensação em função do pé, que ele diz que dói quando põe o pé no chão, né, principalmente o direito. Então, ele tinha acabado de levantar da cadeira para fazer as fotos, e eu fiquei pensando, fiquei com essa impressão, sabe? Aqui eu percebi essa rotaçãozinha, discreta por enquanto, dentro do que poderia, mas tem rotação, né? E aí, me chamou bastante a atenção nessa caminhada que ele não faz dissociação de cintura, vamos ver se o vídeo vai rodar, e uma retraçãozinha da cicatriz. Não sei se vocês observam ali, né, do lado direito do paciente. Vamos ver se vai rodar. É, não vou ficar. Acho que não vale a pena a gente ficar aqui muito esperando, mas vocês podem acreditar em mim, que ele não faz dissociação de cintura quando ele caminha, né? Eu percebo, então, uma rigidez de tronco bastante importante, e aqui eu acho que todos conseguem observar ali, né, a retração da cicatriz na região do abdômen ali, ao lado. Depois a gente vê como é que eu faço para passar esses vídeos para vocês. Aqui era o videozinho com os testes, né? Que aí o tipo de dor, o tipo de movimento que ele percebe a dor. Eu, particularmente, não percebi uma diminuição da amplitude, né? E ele também não se queixa, mesmo dirigindo aquelas coisas, né, de dificuldade de olhar e tal. Ele não se queixa, ele se queixa da dor. Importante também a gente lembrar que a questão da dor, ele não me levou os exames dele ainda, mas que a questão da dor é muito particular, né? Eu não sei como são os exames, mas eu tenho que dar atenção à dor que para ele está quase incapacitante. Então, aqui as regiões onde ele percebe dor, e aí, quando eu estava fazendo a avaliação, eu percebo realmente uma densificação do músculo diafragma ali, principalmente do lado direito, né? E a mobilização da cicatriz, né? Está diminuído o movimento, a mobilização mesmo dela está diminuída, principalmente em relação à lateral. E aí, então, eu comecei o tratamento dele, como a queixa dele era muito importante, muito intensa com relação à cervicalgia, eu não podia começar na cicatriz, simplesmente, né? Eu tinha que dar atenção ao que estava incomodando ele. E aí eu fui direto ali nos subhospitais, que estavam realmente bastante tensos. Ele teve bastante alívio durante a manobra, né? Fiz aquela manobra
com as mãos tracionando em direções opostas. E foi bem interessante, assim, foi bem legal, porque ele disse que aliviava bastante. E aí, na liberação diafragmática, ele tem um pouquinho de dor, né? Eu acho que ele tem uma diástase abdominal, e aí ele é bastante impressionado com isso também e tal. Enfim, a gente também precisa avaliar isso. E aí foi muito legal fazer a liberação e depois a mobilização dos diafragmas, né? Ele sentiu bastante alívio. Já aproveitei ali na orelha um pouquinho, né? Tratando um pouquinho, fazendo um pouquinho da modulação no vago e tal. E foi a hora que realmente ele deu uma relaxada melhor, que é diferente do que enquanto eu estava no diafragma, que ele tinha as apneias, e aí eu aproveitava que eu estava no diafragma e botava a mão um pouquinho mais fundo, ele acordava, e depois sim, ele conseguiu relaxar ali. E aí, quando eu estava definindo do diafragma, aqui tá na ordem errada, né, da liberação diafragmática, eu fui para a cicatriz. E aí eu fui mantendo a cicatriz para medial, né, que é para facilidade, e vou ser honesta que eu não percebi que tenha mudado muito a mobilização da cicatriz nesse atendimento, né, no atendimento não consegui perceber isso, mas eu acredito na repercussão que isso possa ter, né, eu acho que eu preciso de mais sessões para conseguir perceber. Depois que ele passou por esse período, deixei ele descansando um pouquinho na maca, depois a gente levantou e foi sentar ali no tatame, ele sentou na cadeira, e aí eu ensinei os movimentos oculares. Ele ficou bastante impressionado como ele conseguia sentir alongar. Ele está alongando o olho, eu não podia imaginar um alongamento no olho. Eu sinto que é mais preso para um lado. E aí eu trazia para o lado da facilidade, e aí ele foi percebendo que ia liberando o movimento, ele sentia menos tensão a cada vez que ele fazia o alongamento. E aí eu fiz com ele uma dinâmica de conscientização de assoalho pélvico e tentei trazer para ele a relação entre o assoalho pélvico, o diafragma e o pé no chão, para trazer toda essa percepção corporal para ele. Então, eu convidei ele a prestar bastante atenção no aterramento dos pés no tatame e trazer uma intenção maior, apesar dos pés não saírem do chão, fazer uma intenção maior para os calcanhares, né? E aí, combinei com ele. Quando você inspirar, é como se você quisesse relaxar o seu assoalho pélvico na cadeira, né? Então, derrete como uma manteiguinha mesmo. E aí, quando você for soltar o ar, você vai fugir um pouquinho da cadeira, empurrando os pés contra o chão, crescendo, né? Não cheguei a trabalhar a língua, não fiz isso ainda, né? É uma coisa que está na minha lista. E aí vamos trazendo o reposicionamento crescimento axial com uma, um reposicionamento da cervical no sentido de trazer um pouquinho para dentro, né? O queixo. Ele vinha muito assim, né? E aí isso, ele disse, nossa, isso alonga tudo. Foi aliviando e ele estava sentindo que alongava justamente onde ele estava se incomodando no momento da flexão. Foi super importante, foi muito legal. E aqui, não sei se vai rodar esse videozinho, antes de eu usar com ele a escala da dor, foi engraçado, ele disse, nossa, diminuiu, isso foi no início da segunda sessão, tá? Quando ele chegou para a segunda sessão, eu tinha orientado ele para usar calor e aqui ele tinha ficado 20 minutos, ele disse, embaixo do chuveiro, e ele estava encantado como estava mexendo melhor e com menos dor. E ele disse que já tinha diminuído uns 60%. Ele falou, eu achei importante, assim, bastante, né? E aqui a gente fez o teste inibitório, né? Foi aí que ele disse que diminuiu 60%. E ele mexeu antes sozinho, depois eu botei a mão, filmei com o teste inibitório, queria muito que passasse esse vídeo por causa disso, e aí é que ele diz que diminuiu 60%. Depois a gente fez um videozinho de movimentação do final da segunda sessão. E foi bem legal. Que daí ele disse que ele já estava com menos dor do que no início desta sessão.
E foi isso que a gente fez até agora. A gente não teve oportunidade de fazer uma nova sessão. Então, eu acho que a gente teve grande avanço, mas eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer ainda. E aí, respondendo lá a minha pergunta lá do início, né? Eu percebi que sim, que os recursos que eu usei apresentaram um super bom resultado, né? Então, eu acho que eu ainda tenho muitas coisas a fazer aí, mas que o caminho é esse. Eu fiquei super feliz de perceber que a gente encontrou um caminho para tratar uma dor que incomodava ele há tanto tempo, né? E sim, então a gente, a partir daí eu comecei a entender que sim, pelo menos no caso dele, né? Tem uma influência dessa cicatriz na cervicalgia que ele tá sentindo. E aí a ideia é avançar por esse caminho, dando um enfoque maior depois na liberação da fáscia, que nas regiões mais densas, assim, que eu percebi que tem, e principalmente trabalhar a mobilidade do tronco, né? Quando eu lembro da marcha dele, parece sabe, um gigante caminhando, né? Então, eu fui tentar, né, nos diafragmas ali, na movimentação do tórax e tal, é bastante rígido ainda. Então, acho que a gente tem bastante trabalho de mobilidade ali para fazer e que vai ter bons resultados. Eu acho que é isso, meninas. Deixa eu ver se acabou. É, é isso. Agora é outro desafio. Como é que para o Aperta F. compartilhamento? Ah, tá. Bruna, Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Muito Olha, legal. Foi muito bem. Olha aí, viu só? foi Apresentou, muito bom. Vou te dizer que eu estou viciada agora. apresentou super bem. Tu falou bem também. Acho que tem que começar a pensar em, ó, né? Tu tinha pensado mesmo. É, eu falei para você, né? Eu tô com vontade, então tá me coçando aqui. É, tu vai perder um pouco de cabelo, mas tá bom. Mas aí eu olho para você, eu vejo que tá aí, tá firme e Oi? forte, então. Oi? O quê? Mas aí eu olho para você e vejo que tá aí firme e forte, aí eu vou me encorajar. Ai, bom, vamos lá então, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Vamos lá, galera, para todo mundo interagir. Vou abrir aqui na tela onde aparece todo mundo. Tá. Bom, se alguém quiser, fique bem à vontade, tá, gente? Isso aqui é para a gente trocar Sim, ideias, para a gente trocar conhecimento. É interessante que ele falou, né, que ele tem essa dor crônica na cervical há 10 anos, né? E começou a dor também na planta do pé, né? uhum. É, Ela é recente, ela é mais recente, né? é mais recente. Tá. Aí a gente começa a pensar em qual cadeia que pode estar envolvida, né? Sim, sim. No trilho posterior ali, né? Na É, cadeia posterior ali, tá? Tu falou que ele não gosta da profissão, é. né? Ele era fotógrafo. Então, tu começa a pensar no perfil que tu tem, né? Que é um cara que, tipo assim, se tu parar pra pensar um fotógrafo, os caras são good vibe. Ele é super artista, né? Né? Eles são, assim, os caras descolados e tal. E aí o cara virou motorista. Trânsito, estresse, sabe? Deixa o cara uma pilha. Então, realmente, ele tá fazendo algo que não foi para ele. E tu vê É, essa desconexão, digamos assim, no corpo dele. Né? Ele cresceu, ele ficou tipo um triângulo invertido.
É. né? Só que ao mesmo tempo que ele é um triângulo invertido, ele é meio quadrado. Então ele é um cara Aham. que ele tá aguentando uma pressão que talvez não seja para ele aguentar, É verdade. né? Que talvez que nem essa ele esteja aguentando ainda, porque esse caráter rígido dele faz ele entrar numa competição de retroalimentação. Mas aí já está estourando a pressão, né? A pressão tá lá em cima, é um cara que gosta de doce, né? Que nem tu falaste, que ele é um cara que ele tem uma alimentação com bastante ultraprocessados, apesar de comer frutas, verduras e etc. Mas tem. Sim. Então ele tem inflamado sistemicamente. É, com certeza. E aí, Hiper... desculpa. Aham. Hoje, ele tinha consulta hoje e ele me mandou uma mensagem antes, assim, enquanto que ele é super organizado, dizendo, pedindo desculpa que ele não podia ir hoje, que então se eu podia arrumar um horário para ele na segunda. Pô, mas, né, tá tudo bem? Ele disse, eu não tô legal. Eu disse, mas tá tudo bem? Você tá com dor? Ele, não, inclusive eu tô bem sem dor. Eu só tô muito chateado. Então, eu realmente não sei o que aconteceu. Não sei se aconteceu alguma coisa de fato. Não sei se também a gente mexe com tudo, né? Talvez ele não tivesse a fim de voltar lá hoje para mexer mais um pouco, sabe? Tem isso também que eu ia falar É, logo em seguida. Como ele é um cara que está fazendo algo que ele não gosta, né? Que tá colocando ele na parede, ele tá. O sistema dele, a questão autônoma dele, né? O sistema nervoso autônomo dele tá praticamente colando as placas já, né? E aí, tu fez um trabalho que, claro, foi, e eu acho que tu tem que seguir fazendo, tá? Que é a mobilização da face de Tenon. Só que no uhum, momento que eu estou mobilizando a face de Tenon, eu não posso esquecer. Aí eu vou falar um pouco do que eu gosto de estudar, que eu trago também dentro dos meus atendimentos, que é a questão das couraças. sim. Tá? Uhum, Quando tu está mobilizando a face de Tenon, fazendo movimentos oculares, tu tá abrindo a couraça ocular. Então, tu tá fazendo esse cara olhar para dentro dele e ver literalmente o estrago que tá ali. Então, pode sim. ser que o resultado dele não ter ido hoje no teu atendimento é um resultado do segundo atendimento que tu fizeste, Aham. fazendo a utilização da face de termo. E aí tudo isso começa a repercutir dentro do cara. E ele, É. poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Que difícil, que responsa nossa, né? O fisioterapeuta, por isso que eu acho sensacional, assim, claro, às vezes tem coisas que obviamente competem à psicologia, mas eu vejo a importância da gente saber também como lidar com essas emoções e o que a É. gente está fazendo que pode repercutir, Até para poder né? segurar ou para poder orientar, né? Esse cara não faz terapia, por exemplo, né? Eu preciso dar Foi uma que nem orientação. a Fábio sempre conta nos cursos, né, que logo que eu me formei, eu sempre gostei muito dessa questão das emoções relacionado ao movimento, o que o teu corpo reflete é o que tu tá guardando. E ela sempre conta uma situação logo recém-formada, minha primeira paciente. E e ela com uma dor no quadril. Dor no quadril, tá, 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 tá. E eu comecei a mobilizar aquele externo, mobilizar, eu e a mulher, pum, apagou, apagou. Ai, que loucura. É. Obviamente, eu não faço mais isso. Porque a gente não, que nem a Fábio fala, a gente não deve chegar colocando os dois pés na porta. A gente vai chutar o pau do barraco e aí, quem é que segura isso? É. Mas eu acho que esse trabalho que tu tá fazendo com ele é sensacional, porque através do movimento, tu vai fazer com que essa couraça se abra e ele consiga se abrir para o mundo. Uhum. Outra coisa, a cervical nada mais é do que as tuas incertezas,
as tuas dúvidas, né? Ou as tuas certezas que tu não vai para frente, né? Que tu não consegue ir para frente. Aí a cervical, porque a cabeça quer puxar, né? Uhum. A cabeça É. puxa, mas e o corpo padece, né? É aquela velha história. Outra coisa, muito nervo vago com ele, sabe? É. Os 5 diafragmas, incentivar ele a tomar água, a desinflamar É. esse corpo. Ele precisa, ó, Falei isso pra eliminar ele. essa, essa, esse excesso de toxicidade, digamos assim, É né? difícil, né, a gente ir com tudo, assim, para ele começa devagar, sabe? Substituir, que eu tomo bastante chá e tal. Não, então já que você já toma, você gosta, só tira a coca, né? Por aí, sabe? Só substitui, porque tem gente que não suporta chá, tem gente que não suporta essas coisas mais naturais, aí fica muito mais difícil. Ele gosta, é só realmente uma coisa de hábito. É isso aí. É, Então, é por aí. E aí, realmente, e o legal é que, assim, eu entendo, e vou conversar isso com ele depois, né, o fato dele não ter participado e tal, porque ele tá afim de mudar, entendeu? Tá assim, engajado, né? é ótimo. Então, se ele não tivesse engajado, talvez não tivesse sendo tão sofrido, né? Então, isso é importante também, ele prestar atenção nisso e tem seu valor e tem os nossos cuidados. Se a gente precisar espaçar mais, a gente vai espaçar mais, sabe? Eu vou conversar com ele para Claro, ajustar isso. a gente fez uma análise, né? Também com a questão psicocomportamental dele, mas eu anotei até aqui, o que tu foi falando e eu fui anotando algumas coisas, né? Tu falou que Aham. tu não entra muito na questão da fratura daquele membro superior. É, mas Não eu acho pode ser importante. levando em consideração que ele tá com uma alteração Claro, cerebral. claro, claro. É, Só que também tudo de uma vez não dá. É exatamente isso. exatamente. É bom que o paciente esteja engajado e agora tu só. É muito bom isso. É bom porque É. daí tu consegue fazer muitas coisas com o paciente, né? O que eu achei mais difícil ali do membro superior é que ele me falou isso só na segunda vez que ele veio, né? Ele não falou no dia da avaliação. Tanto ele quanto eu não encontramos a cicatriz, porque parece que ele teve uma fixação de fio de Kistner, talvez. Não, ele não sabe dizer muito bem. Mas a gente não viu a cicatriz ali, mas está presente e ele tem uma hiperextensão desse cotovelo, né? E foi uma queda de uma árvore, não foi uma coisa boba, né? Foi uma coisa traumática também, né? Só que o que eu imaginava é que eu deveria ir por um caminho que fosse mais certeiro, já que ele estava tão desiludido e tinha tido experiências tão ruins antes, Perfeito. sabe? Então, essa história das ventosas, ele disse que ele ficou meses com aquela ferida ali, sabe? Que ficou aberta. Então, é, eu precisava. Ele disse que ele ficou muito impressionado que eu não peguei aparelho nenhum na primeira sessão, que eu botei a mão suave, que ele saiu de lá desorientado, ele falou. Ele falou, nossa, eu saí daqui muito sem saber o que estava acontecendo. Então, e isso é muito legal, né? Isso é muito bonito, assim, pra gente que ficava naquela coisa de cotovelo, assim, antigamente, só isso que funcionava. Tu sabe que seguido assim eu recebo indicações, né? De pacientes, assim, e a grande maioria conhece a liberação miofascial, né? Liberação miofascial, como aquela que dói, aí tu tem Sim, que aí tu fazer pensa, uma tipo, educação. começando assim, quem é tu na fila do pão para me dizer que a liberação miofascial não dói, É, é, sabe? é. E aí, às vezes, tu tem que dar uns carteiraços. E não é algo que eu fico confortável, te confesso, assim. Mas já teve 2 pacientes, assim, que eu precisei dar uns carteiraços de, tipo, cara, liberação facial não dói. E nós somos referência em face no Brasil. Ponto. Tipo, É. sabe? Pra Se tem ver alguém se que ele pode dizer que não dói, se você tem que escolher em quem que você vai acreditar, né?
É isso, E eu tenta. disse que o termo também liberação miofascial não Eu é digo para os correto. meus pacientes, eu digo para eles, ficou conhecido dessa forma, mas não é exatamente isso, o trabalho da faca e tal. E aí você falou, tem que dar os carteiraços, a gente tem que mostrar o quanto a gente está se, se importando em saber dos estudos, Exato. né? O quanto a gente está estudando para poder entender, porque senão a gente não tem moral para isso, né? Os médicos também. Quando a gente, eu, enfim, né, dei esse carteiraço, assim, e os dois adoraram o atendimento, ficaram sem dor, tudo, mas não voltaram. Porque eu acho que, claro, é um processo, e isso cabe a É, nós, né? Não é divulgar, mas educar, propagar, propagar, exatamente. Para todo né? mundo, né? E nesse momento eu acho que os pacientes ainda são o canal que a gente tem, né, para propagação dessa informação, né? Porque a parceria com os médicos que seria mais interessante, eles não têm essa disponibilidade para estudar o que a gente está estudando, eles acham que isso não é importante, né? Então é muito delicado isso, né? E aí a gente acaba educando eles através dos pacientes. Até porque eles também têm muitas outras coisas. Exatamente, não tem essa disponibilidade porque eles têm outras questões, exatamente. Tá, vamos voltar aqui. Em questão da cicatriz ali, tu falou, acabou trabalhando 2 vezes só, né? Nos Isso, dois. só 2 atendimentos. Uhum. Tu falou que dessa retração, assim, tu não chegou a notar nenhuma diferença, mas aumentou. Tipo, por exemplo, na cicatriz, tu não sentiu nenhuma diferença. Mas em questão de Não, movimento cervical, melhorou. ok. Uhum, uhum. Eu não percebo uma deficiência de amplitude. Eu não acho que a amplitude está diminuída, pena que não rodou o vídeo. Mas ele diminuiu a dor, ele sentiu uma diminuição da dor. Perfeito, Sim, perfeito. é. Ah, eu acho que nem sempre, né? Claro, quando fica visível, a gente fica, É nossa, lindo. super feliz. É, Se tu mexeu ali e mudou a questão de amplitude em questão de dor, ponto, beleza, bingo, é isso é. aí que a É gente quer, exatamente o né? que a gente não enxerga que dá a disfunção que está melhorando, né? Que é o que a gente não enxerga que está lá por dentro, né? Outra coisa que eu anotei aqui, que ele caminha em bloco, né? Tu falaste, Uhum, uhum, é característico desse perfil que a gente começou falando lá no início. Do cara que aguenta a pressão, mas ao mesmo tempo ele é meio competitivo, isso sabe? aí. Aham, Tipo, conversa bem. Então, dá bem isso. uma mexendo mais nas cinturas dele também. Fazer Uhum. até uns rolamentos. E Não precisa nem fazer ele caminhar, só gira para um lado, gira para o outro. sim, 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 fantástico. Ah, que legal, Maíra, porque parece que você conhece ele, pelo que você fala agora. Que bom que eu consegui passar isso, que bom, que bom. Que tu apresentou super bem o caso, ficou muito legal, assim. Bem, Consegui conseguiu. é, colocar e aí você conseguiu fazer a leitura do que eu trouxe, eu fiquei feliz. Tá, então a questão da mobilização dos 5 diafragmas a gente já conversou, né? Tem que trabalhar bastante, até pela questão da apneia, né? A apneia, É. ela é uma alteração não só mecânica, ela é central, né? Uhum. E ser trabalhada. E é o fisioterapeuta que consegue fazer isso, né? Claro, muito, assim, a gente tem que ter muito cuidado daí, né, nessas questões, quando, por exemplo, a gente quer falar para o paciente, tem que perder peso, sabe? A gente tem Sim, que ser muito tato, né? Muito, é, muito. é. Ele falou para mim, né? Ele falou, eu que sim, com certeza, que vai ajudar e tal, mas por enquanto a gente vai fazer o que a gente pode aqui para não botar mais uma pressão, né? Eu acho que vai ser inevitável, ele vai começar a sentir mais vontade de se mexer e aí tirando algumas coisas já vai ser inevitável, alguma coisa ele já vai começar a diminuir, né?
sim. Ahn, e é isso, né? O vago também vai ajudar nessa questão da apneia, né? Mobilizar muito o diafragma dele, porque a gente sabe que o vago também passa por ali junto com o frênico, que Sim. É. Eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando e eu não trabalhei ainda. Eu não sei se você acha válido no caso dele de trabalhar a língua. Ou se você acha que. Como é que você acha que a gente poderia fazer? eu acho que depois, É, né? né? Porque a linha profunda, né? Eu acho que é muito. Ele ainda não está pronto, né? Esse perfil, né? Na verdade, eu tô falando porque eu tenho esse perfil, né? Meio eu tenho um masoquista com um oral muito forte, assim, e a gente é sustentado pela linha profunda. Então, se tu mexer na linha profunda, tu vai chutar o pau da barraca, tu vai acabar com o cara, entendeu? Desestabilizar ele, né? É, eu achei. Eu tenho muito cuidado com a linha profunda, então eu realmente fiquei preocupada de fazer. Mas fiquei com vontade. Calma. Fala nos cursos, né? Vai tirando as cascas da cebola. Sim, A parte da cervical, mexe bastante. Só que tu tá mexendo. Não te esquece que a face de Tenon também é profunda, né? sim, verdade. Tu É. já tá trabalhando com ela, daí tu vai colocar mais a língua, que talvez vai estimular o oral dele, a oralidade dele. Se esse cara começa a Uhum. berrar, olha, né? Deixa pelo passo a passo Uhum. ser a próxima couraça a se mexer, né? Mas aí tu pode, inclusive, tu fez o workshop do Vago com a gente ou não? Sim, Tá, então tu lembra que a Fábio falou e que a gente fala bastante na questão de trabalhar a língua para trabalhar o nervo vago. por isso que eu tava com vontade. É. Ah, eu Ah, sim, tava mas aí fazendo. Tá, tá. Tá. A pensando por aí, abelhinha e tal. Tá. essa linha profunda puxando e esticando, Uhum, né? uhum. Mas Entendi. também, sabe, fazer ele botar essa língua para fora, fazer ele mexer, É isso que sabe? eu tava pensando. É. Tá? Mas é Tá, isso tá aí. legal. Falamos da fase. É a forma como ele vê o mundo, né? Ele tem que se ver melhor, né? Essa Ele tá com um julgamento com ele mesmo fortíssimo, fortíssimo. é bem comum de quem é masoquista, assim, sabe? Tu é uma panela de pressão e no momento que tu estourar, tu vai lembrar coisa lá do Aham. arco da bola de esperança, entendeu? E aí vem tudo pra fora, e aí a pressão sobe, porque tu tá guardando tudo pra dentro, aí tu engorda, porque tu não põe pra fora, né? Sim, Então esse cara sim. precisa de água, ele precisa respirar, Bruno, né? Sim, ele tá super preso, ele não consegue respirar. Bom, foi incrível, assim, quando eu vi a apneia, eu ali mexendo no diafragma, né, mexendo na cicatriz e tal, e ele parava, e eu com uma mão na cicatriz e a outra mão só dava uma empurradinha assim, no diafragma. Outra Não vai coisa, parar na minha marca. claro, a cervical, ela é quase uma rotatória, né? Tem várias cadeias, vários trilhos que passam por ela também. E a gente não pode esquecer que a linha profunda também pode se ancorar na sua cervical. E aí dá aquela característica dele ficar assim, ó. É. Aham. Então, coisa que eu já, inclusive eu anotei aqui, eu notei diferença. Claro, ele tava de camisa, mas eu Sim, notei mas eu diferença. percebi também. Tinha um espaço aqui maior, né? E um espaço maior, na verdade, aqueles ombros mais caídos, É, aqueles ombros relaxados. E aí, beleza, é. e ele falou 1% de melhora, bingo, isso aí. Segue o baile. Que legal. Muito bom. Muito bom, Obrigada. parabéns. Parabéns. Muito obrigada por todo o suporte. Obrigada por aguentar. Ai, ai, será que vai dar? Muito bom, muito bom. Já vai preparando outro, já vai vendo outros Tá, casos. tá. A gente vai trocando.
Alguém quer Legal. comentário, alguma dúvida, alguma colocação? Fica à vontade, gente. Vamos lá, vamos lá. Flávia, Pedro, vamos lá, Pedrão. Sabrina, Sheila. Hoje Fala, a Pedro. Bruna foi convocada a ser monitora. Eu não tenho perguntas, eu sei tudo. Sabe mesmo. Pedro? Tá sem som. A gente não tá te ouvindo. O Pedro acho que foi nosso aluno do Flossing, né, Pedro? Tá bem baixinho. Tá baixinho? Tá bem baixinho. Quem sabe, Pedro? Escreve para nós na caixinha ali. Cuida aí, Bruna. Tá. Eu vou botar ali. É. Verdade. Maíra, a Sabrina tá bem quietinha, mas ela tá fazendo psicologia junto. Ela é fisioterapeuta e agora ela tá fazendo psicologia. Acho que ela já sacou também o que a gente acha. Ah, não, Sabrina, abre A teu Sabrina microfone. podia apresentar o próximo caso, porque a Sabrina está fazendo quase Sabrina. todos os cursos. Só vai faltar a disfunção da fáscia. Então vai ser O da disfunção da face, eu já combinei com a bruxa. Ele demora uns 2 meses, que eu preciso ficar em Porto Alegre, né? Tipo, 3 meses. Que aí eu vou para aí e fico uns 3 meses na casa da Bruna. Vem. Tu pode ser a próxima a apresentar a Sabrina. O Pedro também. Meu Deus, vamos pensar. Vou pensar no assunto. Vou pensar assim. E o Pedro. Isso, muito Vocês estavam bem. falando da psicologia, ela veio para mim depois que eu comecei a estudar fácil, né? Porque eu percebi que muitas das coisas que o paciente estava sentindo, eu não estava conseguindo absorver todas as demandas que os pacientes falavam e eu pensava que aquilo estava interferindo no corpo, mas eu não sabia como lidar, sabe? Eu não sabia lidar com a paciente minha que começou a chorar na maca porque o filho tinha morrido. Situações muito pesadas, pessoas que passam por problemas que para eles naquele momento é um problema sério. E eu não sabia como fazer. E eu senti que meu tratamento estava precisando de alguma coisa. Aí eu iniciei agora a faculdade de psicologia. Vamos ver o que eu posso trazer aí para vocês aí no futuro. Espero né, que eu vá poder acrescentar. E uma coisa que eu te falo é que minha escuta do paciente já está mudando. Eu já escuto algumas coisas com outro olhar, embora ainda é muito cedo, não posso intervir ainda, né? Mas com certeza a minha escuta está mudando, está mudando. Espero. Cada vez mais nós, fisioterapeutas, nós já somos, né, a linha de frente aí, né? Devemos estar mais próximo ao paciente. Mas eu acho que cada vez mais o fisioterapeuta ele tem que ser completo, né? Não só as técnicas. A gente precisa bem, né? Nós somos generalistas, mas sermos generalistas talvez num todo, porque chega tudo e qualquer tipo de paciente para nós. Não, a nossa demanda, e assim, as pessoas estão muito sofridas, né? O mundo está muito corrido. Eu também sou acupunturista e assim, as pessoas vivem muito fora do que elas realmente gostariam de estar vivendo, do que elas realmente são, do que é o eu delas, né? Que a gente chama da sua essência. E isso está adoecendo a população, está adoecendo fisicamente e mentalmente, né? E os pacientes, eu acho que assim, a psicologia ainda tem uma barreira que as pessoas acham que é para doido, aspas, né? Elas não entendem que vários problemas vêm da mente, né? E mesmo que às vezes não é o início, mas isso vai te ajudar no seu tratamento de uma dor crônica, por exemplo, né? De como você vai encarar essa dor, né? Nos casos mais sérios. Perfeito. Então tá, Sabrina, então para abril
anos. Para abril, eu pego a Bruna. Tá tendo um filho. Oi? Tá, vamos pensar no caso legal para abril. Eu vou conversando com Bruna. Eu não tenho contato seu, aí a gente vai pensando. Mas sim, pode contar comigo em abril. Pode passar. Anota aí meu número. Eu vou botar aqui na caixinha e aí tu pega. A Bruna tem? Tem, né? Tem. Eu pego com ela me passa os contatos. Tá bom. Tá bom? Eu até passo o contato dela, Maíra. Tá. Aqui, eu vou ler o que o Pedro colocou aqui para nós, tá? Tá joia. Todos parabéns pelas colocações. Muito importante e interessante essa análise e visão do paciente. Tem um paciente que é muito rígido, bem como a Maíra colocou sobre a panela de pressão. E estou trabalhando com ele, a dissociação de cinturas, perfeito, está evoluindo super bem. Trouxe novas questões sobre a relação da infância com o pai, enfim, a somatização de coisas que acabam se apresentando na nossa clínica. Muito bacana esse debate. Pedro, então tu já sabe qual é o paciente que tu vai trazer em maio, né? Para nós. É? Vamos abordar mais, porque eu acho importante isso, né? A gente trazer, até porque a minha linha de raciocínio o que eu gosto, né, de estudar também, assim, né? E a gente tem que entender melhor sobre isso. O meu projeto de mestrado também, eu estou trabalhando sobre o sistema nervoso autônomo, a gente vai validar um questionário que avalia o nível, né, ou o grau de desautonomia dos pacientes, enfim, né? Ele foi validado principalmente para pacientes com alterações cardíacas, né, que tem alteração do nervo vago, né, alteração do sistema nervoso autônomo, e Parkinson, só que aqui a gente vai ampliar um pouquinho, vamos fazer o pessoal com fibromialgia, artrite reumatoide, porque tem já alguns estudos que falam que alterações no sistema nervoso autônomo favorecem o avanço, digamos assim, da artrite reumatoide, né? E tudo a ver com a fisioterapia. Né? Então a gente precisa trazer isso, né? E ver como depressão, ansiedade, tudo isso são alterações autônomas, né? Assim, tá? Então, Pedro vai ficar para maio. Nós, excepcionalmente, fizemos hoje, né? Na quinta-feira, mas vai ficar para segundas às 8. Então, sempre a última segunda-feira do mês, do próximo mês, no caso, né? É o nosso grupo de estudos. Tá bom, gente? Ótimo, obrigada. Estar com vocês, vou chamá-los ali para a gente combinar direitinho, para a gente trocar ideias também sobre os estudos de caso e se tiverem dúvidas de pacientes, enfim, precisarem de ajuda, eu tô aí, tá bom? Obrigada. Maíra, a Obrigada. Flávia fez uma pergunta ali, não sei se tu viu no chat. Quem? A Flávia? Não vi, Ela fala assim, que aqui em casa tá uma turbulência. Olha o chat aí, por favor. Peraí. Deixa eu ver aqui. Desculpe, não consigo abrir a câmera. Qual a altura do paciente, Bruna? Me pareceu ser alto. Ele é As alto, é. pessoas altas em fases complicadas da vida costumam emborcar como para sumir do dia a dia. Tem. É. E aí, Não, ele ele é é alto? alto, sim. E na primeira sessão ele disse que ele tem isso foi o que me chamou a atenção, que ele tem essa. Ele falou, daí eu passo o dia todo dirigindo, o dia todo aqui, ó. Sabe? Então, essa coisa da cadeia anterior. Eu fiquei com vontade de jogar ele no chão, não dá, né? Mas aos poucos a gente vai abrindo ali e vamos devagarzinho. Ele tá se casulando, é isso, né, Flávia? Eu acho que era isso que ela queria falar. Mas é bem característico também desses traços que a gente estava conversando aqui,
né? O cara tá surtando, ele vai se fechar. E aí É, que mora o perigo. é. Ele Isso vai o aí, quê? gente. Desculpa, que você falou? Oi? Ele vai o quê que você falou? Não, que é característico desse caso, assim, desse perfil de paciente, começar a ficar calado, né? Fazer isso que a Sim, Flávia entendi. ele se fechar, né? Para ele. Ah, se fechar. Entendi. Que a panela pega mais pressão. Que foi exatamente o que aconteceu hoje, né? Ele só tô um pouco chateado, tipo, quero ficar na minha. Aí, Não te esquece, vamos indo. pode ter o dedinho nesse sumiço de hoje, hein? É verdade. Acho que eu Trabalhou. vou falar com ele, vou assumir a minha culpa no final do. Eu vou fazer minha culpa no próximo atendimento. Na verdade, eu vou trazer para ele de uma forma bem tranquila que isso faz parte, né? É aquela coisa, depois que ele levantou da maca no primeiro atendimento, eu percebi que ele estava trancando um pouquinho e disse, olha, é bastante comum a gente bocejar, a gente arrotar, a gente chorar, eu vi que o choro veio até aqui, sabe? Aí ele arrotou e disse, desculpa, não precisa ter desculpa aqui, tudo isso é permitido. Então, é complicado, né? Delicado. Vamos lá, vamos ajudar. Mas vamos embora. Dar... Muito bom. Oi? Tá? Vamos seguir trocando figurinhas sobre ele, né? E aí a gente. Mas por hoje, Bruna, muito obrigada. Obrigada. Brias, Boa Pedro, Sabrina, noite. Obrigada. Obrigada, Sheila. tchau. Tchau.